Eu acho que eu tava sem áudio, né? Meu áudio chegou pra vocês. Me dá um alô aí, por favor, gente. Se vocês estão me ouvindo direitinho. Eu também vou fazer um teste aqui. Mas queria aí ver de vocês, tá? Me dá um alô se estiver ouvindo tudo certinho aí. E agora, tô ouvindo, Emily? Eu acho que não era só você não, viu? Agora sim? Aí, eu tava... Gente, detalhe, tá? Esse botãozinho verde, se não tiver ligado, quer dizer que tá desligado o microfone. Só que às vezes eu me passo nisso, viu? Valeu aí por avisar. Vozinho do que, Flávio? Pô, velho, tá de brincadeira comigo, velho? Flávio, sabe que professor chega em janeiro, a voz já começa a ficar rouco, né, velho? Não tem jeito. Mas então, por que você não deve estudar pelo método tradicional? E agora que eu falei sobre o microfone desligado, né? Teve uma outra treta aí, velho, meio-dia. Eu comecei a live de meio-dia. Tá até aqui ainda o quadro da live. Daqui a pouco eu vou fazer um reel sobre isso. Eu fui fazer Fiz essa live, coisa e tal. Só que aí, galera, tava com tipo assim uns 40% de bateria o celular. O celular não descarregou, minha gente. Só que ele descarregou quando eu fui dar tchau. Então eu consegui terminar a live. Qual foi o problema? O problema é que eu não consegui deixar a live salva. Então, né? Complicado aí, mas eu superei isso bem, viu? Lidei bem com isso. E aí, Lai, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Feito o que da vida? Verdade, Flávio. Daqui a pouco eu vou ali pegar minha água, inclusive. Mas então, galerinha, para trazer vocês novamente ao contexto, né? Nós estamos aqui nossa terceira live do aquecimento para o Desafio Química Enem 80+. O Desafio Química Enem 80+, galerinha, é o maior evento de química para o Enem do Brasil. E você não pode ficar de fora, principalmente, galera, porque ele é de graça, tá bom? Então não deixa de compartilhar isso para sua galera, não deixa de se inscrever. Para fazer inscrição é só ir lá no link da bio, apertar no botãozinho que você já vai se inscrever, tá? Vai botar seu e-mail lá, entra no grupo do WhatsApp e pronto, é coisa de 15 segundos. Então se você ainda não se cadastrou, não se inscreveu, vai lá no link, se inscreve no link da minha bio e depois volta pra cá, tá bom? E aí, galerinha, sempre antes de começar esse desafio, eu gosto de fazer algumas lives para ir aquecendo, porque tem sempre muitos conteúdos que a gente não consegue falar ali em uma semana. Apesar de que em uma semana a gente bota o que é mais importante, né? Mas eu acabo intensificando um pouco mais a produção de conteúdos. E nós temos tido aqui encontros todos os dias às 18 horas e alguns dias encontros às 12 horas e às 18 horas. Então é muito conteúdo, tá certo? Lembrando que os encontros das 18 horas eu ensino um método que vai fazer você aprender química. E às 12 horas, quando tem live às 12 horas, eu ensino química usando esse método. Então, galera, é para fazer alguém aí ficar maluco, tá? Não deixa aí de estar participando desses encontros. E aproveito para pedir para você, né? Compartilha essa live com sua galera, tá? Com alguém que você sabe que está dedicado nos estudos, com alguém que você sabe que tem um sonho muito forte aí da aprovação em um certo curso, que está estudando, mas que tem dificuldade, que trava mesmo no assunto. Compartilha com sua galera, porque eu tenho certeza que a participação dela aqui nesse encontro de hoje vai fazer toda a diferença. Estudou para o Uneb, né, Lai? Massa, boa sorte, viu? Valeu aí, vocês aí do coraçãozinho, viu? Nossa, quando o coraçãozinho começa a subir, eu já fico felizão. Mas então, por que o método tradicional não vai fazer você aprender química? Por que o método tradicional não funciona? Então, galera, o fato é que se você perguntar para as pessoas de forma geral, elas vão dizer: eu tenho dificuldade em química. Chegue para seu grupo de amigos e pergunte quantos gostavam de química na escola. Ou se você está na escola ainda, quantos gostam de química. E eu digo isso para você, galera, porque como eu sou químico, tem algumas coisas que eu sempre escuto. A primeira é me associar com fabricação de drogas. Gente, isso é um absurdo. Eu nem bebo. Eu nem álcool bebo, entendeu, gente? As pessoas me associam com fabricação de drogas, entendeu? Me perguntam sobre Breaking Bad. Ah, você é o professor Heisenberg. Sempre acontece isso. A outra brincadeira que faz é que pergunta se eu sei fazer bomba. Ou se eu sei ensinar a fazer bomba. Tipo assim, velho. Como assim, pô? Eu sou o cara todo da paz, véio. Eu sou assim, o cara do bem o tempo todo mundo fala isso. E tem uma terceira coisa que eu escuto. As pessoas, de forma geral, elas acham que eu sou o cara super inteligente porque eu sou professor de química.
Isso vem do fato, galerinha, de que a maioria delas tiveram dificuldade com química na escola. Então elas olham pra mim e falam, então você deve ser um super gênio, nossa senhora, você deve ser um cara incrivelmente inteligente que sabe química, e na verdade o que acontece é que essa dificuldade em química, ela tem um outro problema, passa por um problema que na minha percepção não é a inteligência em si. Não dizendo que não existam pessoas com mais afinidade por algumas áreas do que outras. Então, eu certamente nunca me daria bem na área de artes. Só se fosse na área de stand-up, né? Que nem meu parça, Thiago Ventura. Brincadeira, que diz que eu pareço com ele. Mas assim, eu não sei, eu não tenho habilidades manuais, não sou muito bom com essa área, sabe? Enfim, então, eu não estou dizendo que não existem algumas habilidades, algumas coisas que é uma coisa mais intrínseca de cada um, com a sua criação, questões até, digamos que, hereditárias, talvez, por que não? Mas normalmente o problema das pessoas com aprender química se diz pelo método que elas estudam. Só que aí, se você assistiu a live de ontem, que inclusive está aqui gravada, tá? Eu falei que química é uma das principais matérias para você que quer ser aprovado em medicina. E aí o negócio machuca. Porque você descobre que a matéria que era a sua maior dificuldade, ou que é a sua maior dificuldade, ou uma das maiores dificuldades, talvez seja exatamente uma das que você precisa se dedicar mais. Isso é meio complicado, né, gente? E, na verdade, galerinha, o que eu trago aqui para vocês é que o problema está no método. E que, sim, existe uma forma de estudar que faz você aprender química. Mesmo que você tenha muita dificuldade, mesmo que você nem tenha tido aula de química direito na escola, mesmo que você tenha visto química durante a pandemia e não aprendeu muita coisa, com o método certo, é possível para você também aprender química. Isso vai te permitir arrasar na prova de naturais. Isso vai te permitir jogar sua nota lá em cima e ficar mais perto da sua aprovação. E, galera, sempre desde que eu estava na faculdade, isso me trazia esse tipo de questionamento. Eu vou dizer para vocês aqui, gente. O que vocês acham que eu estudo na faculdade de Química? Eu devo ter tido umas 4 matérias de matemática, umas 3 matérias de física, e as demais matérias, elas são divididas em matérias de química mesmo, sei lá, química orgânica, química geral, química inorgânica, e matérias da área de educação, do ensino de química. E, galera, no curso de Química, a gente aprende sobre o ensino de Química de forma contextualizada, a gente aprende sobre o uso de experimentos no ensino de Química, a gente aprende sobre a história da Química, a gente aprende sobre a educação de uma forma maior e tal, e você aprende muita coisa. Mas quando eu vou para a sala de aula dos cursinhos de forma geral, também diria na maioria das escolas particulares, de forma geral, o ensino é tradicional. É um ensino em que eu chego lá, e eu tenho uma quantidade de conteúdo, e eu vou falar aquilo ali, eu vou botar no quadro, você vai aprender, se aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, não aprendeu, vida que segue. Isso sempre me trouxe algum incômodo, galera. Desde que eu comecei a dar minhas primeiras aulas, eu me perguntei, velho, será que não existe nada que pode ser feito quanto a isso? Será que não existe nada que pode ser feito para o aluno realmente aprender de forma mais fácil? E já faz algum tempo que eu me debruço para estudar sobre isso, praticamente todos os dias. E hoje eu percebo que sim, existem formas mais eficazes e formas menos eficazes. E eu digo para você que existe uma grande chance de que se você tem um problema com química, o problema possivelmente está no método que você está usando. O método que te causa desmotivação, o método que te causa frustração, que te gera cobrança, um método em que você estuda e não vê resultado. E a primeira vez que eu comecei a ver algo sobre isso, eu queria te mostrar aqui um livro, que é uma indicação legal aqui, ó. O nome desse livro, eu sei que vai ter investido na minha tela, mas o título do livro é Você Sabe Estudar? É uma pergunta, você sabe estudar? Esse foi o livro que, tipo assim, pra mim abriu as portas para eu entender mais sobre esse assunto, sobre como funciona a nossa aprendizagem. De lá pra cá, eu comecei a fazer cursos sobre isso. Vou contar um segredo pra vocês, tá? E se você gostar desse que eu vou falar, você bota um emoji aí, um emoji engraçado nos comentários. Tô fazendo curso em Harvard. Ó, até bola. Harvard.
Tô fazendo curso em Harvard, galera, sobre um aspecto aí que eu sei que é muito importante para a aprovação dos alunos. E esse curso eu comecei aí no início do mês passado, eu tô desenrolando ele aos pouquinhos, né? Porque tem muita demanda, né? Muito conteúdo, muita gravação, muita coisa para estudar e tal. Mas, enfim, então eu tenho me dedicado muito à leitura, a estudar sobre isso. E cada vez mais faz sentido para mim que existe uma diferença muito grande em você usar os métodos certos ou o método errado. Muito grande. E olha, galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu já falo sobre método há pelo menos uns... Eu diria que pelo menos uns 2 ou 3 anos que eu falo sobre método. E cada vez mais o método vai ficando mais forte. Fica mais nítido pra mim o que, é que os alunos precisam fazer ou deixar de fazer. E aí o que eu queria dizer pra vocês, galerinha, exatamente quais são os principais erros que os alunos cometem e por que esses erros que estão vinculados ao método tradicional faz com que os alunos não consigam aprender química. E aqui, galerinha, eu trouxe para hoje 7 erros, tá bom? Eu trouxe aqui pra gente hoje 7 erros e eu quero que vocês fiquem aqui até o final, tá? Todos os erros, eles são coisas assim, eu não disse assim, deixa eu fazer 7 erros, não. Eu fui pegando tudo que eu consegui ver, assim, que faria diferença para o seu estudo e trouxe aqui para vocês hoje. Então, fica até o final, porque eu tenho certeza que esse encontro de hoje vai te ajudar muito. Tá gostando da live até aqui? O que você tá achando? Como é que tá suas expectativas? Manda pra minha mensagem aqui, dá um oi, dá uma boa noite pra eu saber quem tá aqui na área, manda um emoji, dá um alô aqui que eu quero ver como é que você tá aí, né? Se você tá empolgado, como é que tá a sua animação, tá fazendo sentido, tem alguma dúvida, manda aí que eu vou pegar minha água aqui, tá? Vamos lá, tô de volta. Tem um quê de água? 3 dedos de água. Vamos lá. Preparados aí pro primeiro erro, galerinha? Preparados aí, preparados e preparadas? Vamos lá. Vamos nessa? Estão prontos aí? Então vamos que vamos, olha só. Erro de número 1. Tá bom? E esse erro de número 1 já vai fazer muito sentido para você se você assistiu a nossa aula de ontem, tá bom? Davi, acho que você me mandou uma mensagem no WhatsApp, não foi? Se foi você, não se preocupe que eu vou te responder hoje ainda, tá bom? Eu tenho o hábito de não responder às vezes, mas nesse período aqui eu tô com dedicação total para responder os alunos, então não se preocupe que hoje ainda eu te respondo, tá certo? Tamo junto, Patrick aí. Deu nem tempo de sentir saudade, né, Patrick? Você estava aqui meio-dia, tá aqui agora de novo. É isso aí, eu gosto desse foco aí, dessa animação, vamos que vamos. Então, galera, o erro de número 1, que eu acho que você já deve imaginar se você assistiu a aula de ontem, é o seguinte. O erro de número 1 é tentar aprender tudo de tudo. Galera, eu diria que esse é o principal, o erro mais estruturante do método tradicional, que é o aluno achar, galerinha, que ele precisa saber tudo de tudo. E o professor achar que ele precisa ensinar tudo de tudo. Sabe por que o professor ele não tem tempo de ensinar de uma forma em que faça mais sentido? Porque ele tem que correr. Boa noite, Ari, tudo bom? Por que ele tem que correr tanto, prof? Porque ele acha que ele tem que saber tudo. E se ele acha que ele tem que saber tudo, ele tem que ensinar tudo, desculpa. O professor, ele tem que correr. Ele não ensina nada de forma que realmente dê tempo, né, do aluno ele assimilar aqueles conhecimentos. Então, a gente já tem falado um pouco sobre isso, a gente vai ter lives para aprofundar um pouco mais isso, mas eu quero que você entenda uma coisa. Isso aqui, essa tecla eu vou estar batendo o tempo inteiro. Você não precisa saber tudo de tudo para ser aprovado em medicina. Ok? Então esse é o primeiro erro, tentar saber tudo de tudo. Você não pode fazer isso, você precisa colocar maior atenção. Ontem eu falei sobre colocar maior atenção em algumas matérias. Vocês vão me ver falando aqui ainda ao longo dessa live de aquecimento sobre quais conteúdos colocar mais atenção. Ou seja, eu já te falei assim, galera, química para você é prioridade. Mas eu vou te falar exatamente que tem conteúdos de química que não são importantes. E tem conteúdos de química que são muito importantes. Pegou aí? Então, galera, isso aqui é só um exemplo de como isso aqui funciona. Não dá para você tentar saber tudo de tudo. Tem que focar naquilo que é mais importante. Beleza? Erro de número 2.
O erro de número 2, galerinha, é a falta de suporte e de acompanhamento. O erro de número 2, galera, ele é muito cruel com o aluno. Porque, de forma geral, galera, o aluno senta na sala de aula, vou pegar uma sala de aula de uma escola, tá? Tem ali 30 a 40 alunos. Você era o aluno que fazia muitas perguntas ou você era o aluno que ficava mais no canto na sua... Entrou a pessoa aqui na live agora que foi Luísa. A Luísa fazia pergunta até demais, né, Lu? Então você não tinha esse problema, né, Lu? Aí tá uma pessoa que não teria esse problema, certamente. Mas, de forma geral, muitos dos alunos, ainda mais quando envolve o ensino online ou uma matéria que você tem dificuldade, você tem medo de perguntar, você tem medo de errar. Isso faz você ficar na zona de defesa e você se esconder daquilo ali, isso te atrapalha demais. Quando vai para o cursinho é pior ainda, porque o cursinho online, às vezes, você quantos alunos? 10 mil alunos? Se for um curso menor, 100 alunos? 50, tipo assim, como é que você lida com isso? De forma geral, tem lá um acervo com várias aulas, você vai assistir na aula e pronto. Aí tem lá um vídeo de resolução, de uma questão e pronto. E você que vai se virando. Ou no cursinho tradicional presencial, a sala tem quantos alunos? Nos cursos que eu trabalhava, tinha quase 200 alunos numa sala. Então falta ao aluno suporte e acompanhamento. Eu percebi, galera, a importância do suporte e acompanhamento ao aluno. Sabe como? Porque quando eu comecei a dar aula, fui justamente como monitor de cursinhos. Então os cursinhos me contratavam justamente para... os cursinhos justamente me contratavam para quê? Para tirar dúvida dos alunos. Desculpa, gente. A garganta não tá muito boa, deu pra perceber, né? Então, eu percebia que tinha alunos que eles aprendiam mais naquele momento em que eu dava feedback para eles, tirava dúvida, do que eles tinham aprendido na própria aula. Galera, é muito difícil você avançar sem ter um suporte, um acompanhamento. Deixa eu contar uma história, galera. Bem rápida aqui, tá? Você sabe que minha esposa faz medicina, né? A maioria de vocês que já me conhecem mais tempo sabe disso. E agora ela tá numa fase em que ela tá estudando para passar na prova de residência, né? O curso de medicina são 6 anos, depois disso ela vai estudar para fazer a prova de residência. Ela quer fazer psiquiatria. Beleza, o que acontece é o seguinte, eu falo pra ela sobre o método, ela tem uma consciência sobre como é o método. Mas mesmo que o método que eu falo aqui para vocês, para passar no Enem, seja útil até para provas de residência ou para qualquer outra prova, isso aqui é um método que tem a ver com a forma que o cérebro aprende, não é macetezinho de química para o Enem, é muito mais do que isso. Mas mesmo assim, a gente, essa semana, comprou para ela um planner, e não foi barato o planner foi... não vou falar valores não, tá? Mas um planner muito caro, tá? Vamos botar na casa de alguns R$1.000. Parcelamos em várias vezes, compramos. E por quê? Porque eu sei da importância do suporte e do acompanhamento. O que o professor ensinava naquele método que ela teve acesso ali é uma coisa que a gente já discute aqui em casa, eu já ensino isso para ela. Só que eu não consigo dar para ela um suporte, um acompanhamento sobre aprendizagem para a residência médica. Eu não consigo dizer para ela sobre qual assunto é mais importante para a prova de residência médica. Isso eu não sei fazer. E será que é uma coisa que dá para ela descobrir sozinha? Não. Muitas vezes os alunos, eles acham, quando eles se frustram com o método tradicional, eles tentam aprender sozinhos. E eles continuam no mesmo ciclo de não aprender e de achar que a matéria é difícil demais para ele. Galera, o suporte e o acompanhamento faz total diferença. Se você puder ter um suporte, acompanhamento de um professor, nossa, é o que eu aconselho para você. Mas, de repente, se não for o caso, um grupo de estudos. Ter uma pessoa mais experiente que você, que seja melhor em química que você, para te dar um suporte. Isso faz total diferença. Se você ajudar em outra matéria, por exemplo. Isso não é o ideal, tá, gente? Porque mesmo que seja um aluno muito experiente, ele tende a estar muito longe do que ele poderia oferecer, do que o professor poderia oferecer para você. Então é muito importante que você tenha esse momento de alguém chegar aqui, eu dizer, galera, eu faço cursos, eu leio livros, leio artigos e vivo para ensinar isso aqui. Imagine se você fosse tentar descobrir isso tudo sozinho. Percebeu a diferença? Então, o erro de número 2 é o aluno ele tentar fazer sozinho, não buscando um suporte ou um acompanhamento. Queria pedir ajuda para vocês. Bota aí no chat qual foi o erro de número 1 e qual foi o erro de número 2. Quer ver se chegou alguém aqui no meio da live? E eu gosto sempre de deixar isso aqui sendo atualizado no chat, porque quem vai chegando vai entendendo o que está acontecendo. E para você também é bom, porque quando você escreve, você fixa melhor o conteúdo, tá?
Quem é meu aluno nem sabe, que eu falo sempre, a galera tem que copiar. Ah, professor, tem que copiar? Tem. Ah, professor, tirar foto? Não, tem que copiar. E quando é aluno do 9º ano, né, eles até dizem assim, professor, vai ter aula de copiar hoje? Desgraçados, né? Vai ter aula de copiar hoje. Rapaz, fico com a raiva, mas até que eu gosto, que eu acho engraçado. E aí é porque realmente você aprende mais, você mobiliza mais seu cérebro para aprender do que somente ouvir e ver. Você tá ali, você vai ter que escrever também. Então isso exige um pouco mais de você. Tá bom? Então escreve aí também, tá certo? Mesmo que quem já tenha escrito, faça também novamente anotação no chat, porque isso vai ajudar você a fixar melhor o conteúdo, beleza? Vamos para o erro de número 3. Erro de número 3. Quem assistiu aí a live de hoje, de meio-dia, sabe que eu falei um pouco sobre isso. Top, Patrick, exatamente. Valeu, Patrick, show de bola. Então, eu falei um pouco sobre isso que eu vou falar aqui agora na live de meio-dia, só que lá eu apliquei esse conhecimento e agora eu vou trazer ele de forma mais destrinchada, que é o seguinte, galera. O terceiro erro é você não ter objetivos claros. E objetivos claros principalmente para conteúdos difíceis. Tá certo? O terceiro erro é você não ter objetivos claros, principalmente quando o assunto é difícil. Quando o assunto é fácil, meio que você consegue desenrolar, mesmo assim, se você não tiver objetivo claro. Mas quando o conteúdo é difícil, isso pode dar uma rasteira em você. Você já ouviu aquela frase assim de que, pra quem não sabe onde tá indo, qualquer lugar serve? Algumas vezes assim, né? Pô, se eu não sei pra onde eu tô indo, qualquer lugar que eu chegar, eu cheguei em algum lugar. E o meu que no estudo é mais ou menos assim. O que as pesquisas sobre esse assunto mostram, galera? Que quando o aluno ele começa a aula sabendo aonde ele vai chegar, qual é o objetivo, isso muda tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra você e você vai entender nitidamente o que eu tô falando aqui. Aí você bota pra mim um sim ou um não no chat. Beleza, galera que tá aí comigo? Dá esse alô aí. Pra você faz diferença, ou na escola fazia diferença, quando o professor dizia o que é que ele cobraria na prova, ou se ele cobrasse qualquer coisa? Isso pra você fazer alguma diferença? Tipo assim, tem o professor X, que ele dá aquela aula ali, mas chega na hora ele cobra, sei lá, faz uma pegadinha. E você, pô, não sabia que ele queria que eu soubesse esse detalhezinho aqui, ele botou essa pegadinha pra me sacanear. E tem um outro professor que ele fala, galera, desse assunto eu vou cobrar isso, isso e isso. Isso fazia pra você diferença aí no sentido aí de seu rendimento nas provas, no seu estímulo para os estudos? A chance aqui, sim, que faz diferença. A chance que sim, que faz diferença. E é justamente isso que as pesquisas mostram. Quando o aluno sabe, ó, não é isso aí. Quando o aluno sabe, ó, eu preciso aprender o conceito X, ele sabe que ele vai estudar o quê? Y? Não, vai estudar X. Tem professor, galera, que não entende isso muito bem, ele fala, não, mas se eu falar o que eu vou cobrar na prova, vai ficar muito fácil. Só que, é claro que às vezes na escola existem algumas coisas, né, gente? Na escola, tem algumas coisas na escola que vai além do que o professor acha que é legal e que não é, sabe? Tem umas coisas na escola que é meio complicado de se falar. Mas tem professor que não entende o seguinte, eu vou avaliar aquilo que é mais importante. Eu não vou avaliar o que é menos importante, eu vou avaliar o que é o mais importante. E se isso é o mais importante, eu vou dizer pra ele, ó, eu quero que você aprenda isso, e é isso que eu vou avaliar. Então, por exemplo, tá até aqui no quadro aqui agora. Depois aí eu vou botar isso aqui nos meus stories. Para química inorgânica, 2 principais objetivos. Caracterizar corretamente o meio como ácido básico. 2. Propor corretamente quais substâncias podem ser usadas para corrigir o pH de um meio. Quando você sabe aí, Davi, qual o conteúdo, qual é o objetivo daquela questão, qual a habilidade está sendo avaliada, isso muda tudo. Muda. Porque você já sabe, tem um bocado de coisa aqui, mas eu sei que isso aqui tudo são apenas ferramentas que podem me ajudar a chegar aqui. Mas o mais importante é essa parte aqui do conteúdo. Então, galera, não adianta você começar a estudar sem saber o que você quer aprender daquele capítulo. Inclusive, vou te dar aqui uma dica. Vou dar uma dica aqui pra você, tá bom? Aqui tem um livro, vou usar ele como exemplo, tá? O nome do livro é De Que São Feitas as Coisas.
E ele fala em cada capítulo sobre um material diferente. Vou dar um exemplo. Qual é a forma tradicional de você ler esse livro? Você abre aqui, vai lendo o prefácio, você vai a introdução, alguns pulos introdução, né? Aí vai pro capítulo 1, página 21, né? Aí você lê a página 21, depois a 22, depois a 23, a 24, a 25, assim por diante. Isso é o bom aluno, tá? Mas você sabia o que seria mais indicado? O mais indicado é que você batesse o olho no livro, aquele capítulo inteiro, para você ter uma ideia do que vai rolar ali, e depois você lê o capítulo do início ao fim. Da mesma forma, antes de você começar o capítulo 1, olha o sumário para ter uma noção geral do livro, lê a introdução. Então, galera, hoje eu estava lendo um livro, o capítulo, né, ele era sobre o pensamento focado e o pensamento difuso. Só que, tipo, o título do capítulo não era pensamento focado e difuso. Ele era um título lá de, sei lá, o título era, sei lá, sem pressa, não sei o quê, calma, não sei o que lá, uma coisa assim. Mas quando eu passei ali por aquelas 10 ou 15 páginas, eu vi que todos os títulos, os subtítulos, era sobre a diferença desses dois pensamentos. E é exatamente isso que as pesquisas mostram, que resulta em maior aprendizado para você. Porque você já começa a aula sabendo mais ou menos o que te espera. Então, galera, vou dizer uma última coisa aqui para fechar esse erro de número 3, tá? Uma pesquisa, galera, que eu não vou saber onde foi feita aqui agora, tá? Eu pego os conceitos, mas eu não sou muito bom de gravar essas informações, esses detalhezinhos. Então, eu vou até depois fazer um banco de pesquisas aqui para deixar anotado, para sempre que preciso dar referência para vocês. Mas essa pesquisa pegou professores de ensino superior. Então vamos lá, professor Matheus. O professor Matheus vai dar aula de um assunto. E o professor tal vai dar aula do mesmo assunto. Só que eles vão fazer uma coisa diferente do outro. Um vai dar para o aluno um papelzinho dizendo quais são os objetivos da aula. E o outro não vai dar. Então, enquanto alguns alunos gastavam ali 5 minutos da aula iniciais lendo os objetivos, entendendo o que o professor queria deles, e o outro não fez isso, ia direto para o assunto, só esse pequeno detalhe fez com que o primeiro grupo aprendesse mais rapidamente, de forma mais eficaz. Muitas vezes, galera, a gente tem a impressão de que o que vai fazer você ter grandes resultados para você aprender química de forma eficaz, muitas vezes a gente acha que é o quê? Não, o professor vai ter que ter uma musiquinha top. E olha que eu gosto de musiquinha, né? Eu quero partilhar, partilha elétrons com você. A música é ligação covalente, né? Assim? Doa elétron. A teoria a música das bases. Eu gosto de musiquinha, é legal a musiquinha. Mas o que realmente é eficaz normalmente na aprendizagem são coisas tão simples que quando eu falo parece que não faz muita diferença. Mas é aí que tá a diferença, galera. E muita gente, galerinha, tá aí fazendo 3, 4 anos de cursinho e não aprende química por causa disso. Porque ele não sabe nem o que ele vai aprender. Ele acha que tem que saber tudo de tudo, tem que saber todas as questões de todas as matérias, ele não vai para lugar nenhum. Mas se eu sei que tem matérias mais importantes do que outras, se existe o suporte, o acompanhamento, e se existem objetivos claros, o que eu preciso tirar dessa aula daqui? E isso faz toda a diferença. E por que eu gosto tanto de fazer isso para vocês, galerinha, e de usar isso com meus alunos? Porque é algo que eu sei que é simples e que vai te trazer resultado. É diferente de eu dizer para você, faça um resumo X, que você vai demorar 2 horas fazendo, cheio de canetinhas, e que na verdade tende a te resultar em pouco aprendizado. Você vai gastar 1 hora de estudo que você poderia fazer questão e algo que não vai te ajudar muito não. Posso dar um exemplo aqui pra você? E vocês não fiquem chocados não, tá? Mas depois de assistir a minha aula, eu não recomendo que você nem leia o livro. Eu recomendo que você vá pra questão direto. Professor, eu leio o livro quando? Não leia. Galera, desculpa o que eu tô te falando aqui agora, porque eu sei que isso pode deixar você meio sem chão aí. Mas normalmente os alunos eles assistem a aula e depois eles vão ler o livro daquilo ali. E não precisava ler o livro. Você assistiu já a aula? Mobiliza o cérebro da mesma forma, são formas de estudos passivos. Não tende a trazer ganho de aprendizagem. E tem aluno que ele termina de ler e ele fala, caramba, não entendi, vou ler de novo. Sabe o que as pesquisas mostram?
que da primeira leitura para a segunda não é apresentada aumento significativo de aprendizagem. Você só gastou seu tempo à toa. Buf! Barulho do tabu sendo quebrado aqui ao vivo para todo o Brasil. É isso aí. Vida real, tá? E isso aqui é real, mano. Então eu tô te falando aqui sobre coisas que você pode transformar sua aprendizagem em uma aprendizagem mais significativa e gastar menos tempo. Viva com isso aí agora. Viva com isso agora, com essa realidade agora, minha gente. Agora eu quero que você bote cabeça no travesseiro e não sonhe comigo falando isso pra você hoje. Eu quero que você bote cabeça no travesseiro hoje e não fique pensando em todas as vezes que você assistiu a aula e depois foi ler o livro. Eita, aí? Complicado, hein? E vida. Pois é, galerinha, isso aqui, só pra lembrar, isso aqui foi o erro de número 3 e esse é só o aquecimento do maior evento de química para o Enem do Brasil. Esse é só o aquecimento, beleza? Amanhã teremos mais 2 encontros, seremos um encontro às 12 horas, ao vivo no meu canal do YouTube, Química Faz Sentido. Vou resolver algumas questões com vocês, inclusive hoje ainda vou liberar um material de exercícios da aula que eu dei hoje de meio-dia sobre Química Inorgânica. E amanhã às 12 horas vamos fazer algumas questões ao vivo no canal do YouTube. E amanhã, pela noite, nós teremos uma outra live também para falar sobre o método. Tá bom? Mesmo horário às 18 horas. Eu só não lembro agora o tema da live, mas é um tema muito legal. Mas eu não lembro qual foi agora, mas depois eu vou dizer. Receba! Boa, Davi, gostei dessa. Receba! Então é isso. Então não deixe de se inscrever no evento se você não se inscreveu. E olha, compartilhe com sua galera, porque eu tenho certeza que essa live chegar para alguém pode fazer uma diferença muito grande. É por isso que eu faço aqui tantas lives, porque eu sei que na prática é meio que impossível alguém assistir tudo, né? Apesar de que talvez eu tenho alguns aqui que eu tô suspeitando que eu vou assistir todas. Porque tava aqui ontem, tava aqui de manhã, estão aqui agora à noite de novo. Tem alguns que eu acho que não vou perder nada, né? Lá em mesa assisti minhas lives aí todas praticamente, ela assiste. Já, né? Já de algum tempo, já na live. Mas assim, por que eu faço isso? Porque eu sei que às vezes é uma live que chega para uma pessoa e é aquilo ali que vai fazer uma diferençazinha nela. Produzir uma pequena transformação. Tá bom? Então compartilha a live e não deixe de divulgar também o desafio com a sua galera. Tá certo? Show de bola, Davi. Que bom que você tá gostando, velho. Top, viu? Massa, 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 massa. Qual é o erro de número 4? O erro de número 4, galera, é a ausência de um método. Galera, eu vou te fazer uma pergunta. E você pode ser bem sincero aí, tá? Não tente dar a resposta que vai ser a que eu vou gostar mais, não. Responda sincero. Quantos de vocês acompanham, quantos de vocês têm referências de professores que você tem confiança de que ensinam para vocês um método que funciona? Manda para mim, pô, professor, sim, eu tenho professores que eu consigo lembrar que agora, seja na escola, no cursinho ou na internet, que eu sei, poxa, ele ensina um método que é top. Pode ser até de outra área, dá aí para mim uma ideia geral aí. Quantos de vocês, o professor? Não, eu só realmente pensando bem, eu só vou lá e assisto a aula e ó, não vale se for um cara que é, sei lá, um influenciador, um blogueirinho que fez e você achou legal mas você não tem tanta confiança, tá? Tem que ter confiança na parada, de que funciona. Queria ter essa ideia aqui de vocês, de quantos aqui tem essa noção aí de olhar aí, de estudar sobre o método, ou de simplesmente chegar lá e tá fazendo, tá deixando o acaso vai me proteger. Queria ter uma ideia aí, pronto. Lá já falou que tem, Emily também falou que tem. Galera, isso é um padrão que eu observo, que muitos dos que chegam até mim já tem uma noção sobre a existência de um método certo e um método errado. Davi já é bastante, viu, cara? Caramba, 4 professores, velho. Eu diria pra você que é um número muito bom, tá? Um número muito bom. É claro que o ideal seria que fosse todos, né? Pensando bem, mas de forma geral, eu acho que tá um número bom, viu, Davi? Mas assim, galera, onde eu quero chegar com vocês? Eu tô dizendo que a maioria dos alunos que chegam até mim já tem a consciência sobre a existência de métodos mais eficazes do que outros. Só que aí, galera, tem
Só que aí, galerinha, tem uns probleminhas aqui. Tem um aluno que não sabe que existe método, esse aí é o que dá mais trabalho, porque eu falo para ele sobre isso aqui, ele fica assim, não, ô professor, vai dar aula de química hoje não, Mas ele não entende que se ele não tiver a ferramenta certa, não vai para lugar nenhum, entendeu, gente? Só que às vezes os mesmos alunos que têm noções sobre o método, às vezes existe um ruído muito forte sobre qual método funciona. Galera, alguém aqui já ouviu falar sobre uma curva de esquecimento? E através dessa curva foi um pesquisador, eu posso estar errando o nome, tá? Não, mas eu chamo dele Ebbinghaus, mais ou menos assim. Foi uma pesquisa aí do final do século XIX, em que se observou sobre o período em que se esquece um determinado conhecimento. E aí, a partir daquela pesquisa, foi sugerida que você fizesse revisões espaçadas em um dia, aí depois faz de novo depois de uma semana, depois de um mês faz de novo, depois de 2 meses faz de novo. Algum de vocês já ouviu falar sobre aquela pesquisa, galerinha? Me diz aí. A curva de esquecimento desse maluco aí, que eu acho que chama Ebbinghaus. Não, Davi, beleza? Alguém já ouviu? Eu vou pedir para vocês me lembrarem no meu direct, se eu não postei isso no meu Instagram hoje, tá? Uma foto dessa curva lá. Mas essa curva, galera, ela ficou muito famosa. E pessoas que falam muito sobre técnicas de aprendizagem, é comum elas falarem sobre usar esse método de revisão espaçada que você revisa a cada um dia, uma semana, um mês, tal. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque essa curva não funciona para quem está estudando para o Enem. Não funciona. Tem muita gente que pega informações assim soltas pela internet, não aprofunda naquilo e dá uma informação para você sem fundamento, com base numa imagem que achou na internet. E, galera, tentar revisar um conteúdo depois de um dia, depois de 7 dias, depois de 30 dias, se torna algo impossível. Porque tem uma hora que vai virar uma bola de neve e você vai ter coisas infinitas para estudar e para revisar. E essa pesquisa, galera, desse cara, né, sobre essa curva de esquecimento, por que ela não se aplica ao nosso caso? Primeiro, porque aqui eu tô falando de uma quantidade de conteúdo absurdamente grande, então você não consegue revisar tanta coisa assim. E o segundo motivo, que é o principal. Quando esse estudo desse cientista foi feito, galera, ele fez a partir de memorização de palavras. É como se chegasse para você assim, Emily, grave essas 20 palavras. E são palavras aleatórias. Carro, elefante, isopor, hipopótamo, capivara, quadro, selfie. Aí eu vou dando uma palavra para você, entendeu, Emily? E aí o cara ele via em quanto tempo as pessoas esqueciam aquelas palavras, sabe, gente? Só que aí tem um problema. Pro Enem, a questão não é memorizar palavras sem lógica. A questão é você aprender conceitos e aplicar para resolver problemas. Vocês conseguem imaginar como isso é diferente, galera? Eu memorizar um conjunto de 10 a 20 palavras aleatórias e eu aprender um conceito que vai me ajudar a resolver um problema é muito diferente. Nossa, é diferente demais. E depois que eu acho que é Ebbinghaus o nome dele, né, fez essa curva de esquecimento, que é algo do final do século XIX, vários outros cientistas já pesquisaram sobre como funciona o esquecimento e a memória e apresentam estudos bem diferentes daquele que ele mostrou. Onde eu quero chegar com isso? Que às vezes o aluno ele até sabe que precisa de um método, mas ele não sabe onde achar fontes confiáveis para isso. E às vezes, galera, é um aluno que tipo assim, passei em medicina. Pô, se ele passou em medicina, quer dizer que ele sabe estudar, mas talvez ele não saiba o que ele fez que deu certo. Como assim? Às vezes ele,
Tipo, o fato de que eu passei medicina e eu fazia resumos não quer dizer que resumos é bom. Entendeu? Talvez eu tivesse outras práticas que fossem boas. Daí vem, use flashcards. Quantos aqui já ouviram falar de flashcards, galerinha? Bota aqui no chat pra mim. Quantos já ouviram falar sobre flashcards? Flashcard basicamente seria o seguinte: pense no cartão. Aqui você vai escrever uma palavra, ou uma pergunta, ou um conceito, e atrás vai ter tipo a resposta. Então, sei lá, ácidos de Arrhenius. Eu vou tentar de saber a resposta sem olhar o que está no fundo. Então eu falo, ácidos de Arrhenius são substâncias que em meu aquoso passam por ionização produzindo íons H+. Aí eu olho e vejo se eu acertei ou não. O flashcard é um método que também é muito divulgado, mas ele também não é o melhor quando eu falo de revisões espaçadas. Por quê? Porque também não trabalha com aplicação para resolver problemas. Tem a ver com apenas saber um conceito. O que eu quero dizer para você é o seguinte, galera. Existe um bocado de informação. Existe um bocado de informação. E é muito comum os alunos que conseguem chegar no nível de saber, existe um método. Galera, se você está aqui, você sabe que existem métodos melhores do que outros, você já está na frente de 90% dos alunos. Mas a diferença mesmo, ela chega, sabe quando? Quando você descobre o método correto. Quais as técnicas são mais eficazes. É por isso que a gente está aqui tendo encontros, literalmente, todas as noites. Para falar exatamente sobre o método. Eu queria poder falar isso numa única live? Queria. Dá? Não. Não dá, não. Não dá. Tabozinha. O que é tabozinha? Alguém sabe? O que é tabozinha? Tabosa é sobrenome de Sabrina. Entendi agora, Davi. E aí, Sabrina, tudo bom? Já foi recebida já por Davi. Então, galera, é muito importante que você saiba sobre a existência dos métodos e que você use os métodos corretos. Tá? E aí, assim, eu não quero que você pareça que eu estou dizendo assim pra você, só o que você ensina então tá certo, pessoal. Não. O que eu quero dizer para você é o seguinte, certamente existem outras pessoas que ensinam isso tão bem quanto ou até melhor. Especialistas nessa área. Mas eu quero dizer para você o seguinte, quando você olhar para um método, veja o que tem embasando aquilo para você. Se aquilo faz sentido para você e quais motivos você tem para acreditar que aquele método, aquela pessoa faz sentido. Onde que ela estudou aquilo ali? Qual base ela tem daquilo ali? Beleza? Então essa é a minha dica para você hoje. Esse foi o erro de número 4. Queria ver de vocês. Quais foram aí os 4 erros? Joguem no chat até agora, ainda tem mais outros. Apesar de que os próximos que eu vou falar, eles também têm a ver com o método 4. Meio que quando eu falei do método certo e método errado aqui, eu passei por outros erros, né? Falei sobre revisão, coisa e tal, né? Mas aí, mandem no chat quais foram os erros que já vimos até agora. Me conta aí. Lembre que quando você escreve, você aprende. E essa é aquela hora também, hein? Que você bota aquele coraçãozinho aí, descarado, para o Instagram disparar essa live aí para o máximo de pessoas possível, tá bom? E ó, galerinha, além das lives que a gente está fazendo aqui, todos os dias eu faço um Reels ensinando alguma coisa. Então eu me proponho a pegar alguma coisa e ensinar em 90 segundos. Obviamente a live é muito mais densa, você aprende muito mais aqui, nem se compara, não dá nem pra... nem chega perto, né, gente? Mas não também deixe de ver os views, tá? Então compartilha com a galera, comenta, dá o seu like lá, salva. Que isso também é uma forma de eu ver, né, que aquilo tá sendo útil pra você. Assim como você que tá mandando seu coraçãozinho aí, isso pra mim é sempre um sinal muito positivo, tá bom? Então vamos lá, erro de número 5. Eita, erro de número 5. O erro de número 5, galerinha, tem a ver com a execução de questões. E aqui eu vou tentar ser um pouco mais direto ao ponto, tá, galerinha? Só porque eu já tô aqui há quase 1 hora, né? E senão eu não vou terminar a live hoje, né? Galera, quando falo de questões, quais são os erros que os alunos cometem? Tem 2 erros aqui, tá? O primeiro erro, não faz questão. O segundo erro, não faz questões do Enem.
Então, tem aluno que simplesmente ele... Olha o que eu falei agora mais cedo com Laisnara. Tem aluno que assiste a aula, depois vai ler o livro. O que acontece? Tem tanta matéria, ele tenta aprender tudo de tudo, que ele não faz questão, porque ele acha que ele já aprendeu quando assistiu a aula. E ele acha, não, agora que eu li o livro, agora eu aprendi. Aí ele vai lá e faz 5 questões. Ó, esse é um erro assim, tipo assim, galera, não dá, é inadmissível. Eu não conheço ninguém que tenha ido bem em química no Enem cometendo esse erro. Eu acho que dá pra não errar em outras áreas e ainda assim ele conseguir superar acertando algumas coisas. Mas sem a questão não dá. Sem a questão não dá. E tem que ser questão do Enem, professor? Tem. Se eu fiz 30 questões, quantas do Enem, professor? Se possível, as 30. É claro que tem conteúdos que o Enem nunca cobrou 30 vezes. Aí você vai lá e pega, faz 15, faz 10 do Enem. O que não dá é você fazer 30 questões e ter sido 2 do Enem, 3 do Enem, 4 do Enem. Não dá. Porque tem coisas que os alunos acham que caem pra caramba no Enem e que não caem. E sabe como você descobre isso? Primeira forma é quando o professor fala. Então eu falo, isso aqui cai, isso aqui não cai. Segunda forma, você fazendo questão. E você vai ver realmente se aquilo é um conteúdo que cai no Enem ou que não cai no Enem. Patrick botou aí, ter um pré-conhecimento do que vai ser estudado. Show, exatamente, perfeito. Objetivos claros, né? Resumindo isso aí. Show, top, Patrick. Erro de número 6. Beleza? Galera, eu pensei numa coisa aqui. Eu vou dizer pra vocês aqui meio que em primeira mão, tá? Isso aqui não é oficial ainda, mas eu não aguento segurar algumas informações, eu gosto de falar. Tem uma pessoa que, tipo assim, hoje eu não tô sozinho, né? O Química e Neutita Mais, ele não é... Eu não toco esse projeto sozinho, né? Tem outras pessoas por trás disso, né? Então a decisão que eu não tô mais sozinho hoje, né? Tem toda a equipe aí que diz assim, pode avançar ou não. Mas estou pensando seriamente em sortear algumas coisas no desafio, viu? Já tem bastante tempo que eu faço... Não, eu não faço sorteio, já tem... Em 2020 eu não fiz um sorteio, não fiz sorteio. Mas dessa vez me deu muita vontade de fazer um sorteio. E basicamente o que eu vou sortear, que eu tô pensando em sortear, tem algumas coisas, mas é um kit físico para você melhorar seus estudos. Então tem alguns recursos físicos, né? Não vai ser um link e tal, vai ser algo impresso, chegando em sua casa. E dentre esses materiais, a minha ideia é dar os 3 livros do Química e Neutita Mais. O livro de Química Geral Inorgânica, o livro de Físico-Química e o livro de Química Orgânica. Que pra mim, pô, professor, você se acha? Não, não é que eu me acho, não. Mas eu realmente acho que é o melhor material de questões pro Enem do Brasil. Digo isso como alguém que já fez questões de vários materiais. Ah, professor, e por que você conseguiu fazer algo tão bom assim? Porque meu foco é só no Enem. Se você mandou uma mensagem agora, professor, eu queria estudar para o vestibular Y, posso fazer aula contigo? Posso fazer... Não conseguiu não, Iris? Me manda uma mensagem no direct, tá bom? O que tá questão de ir, me fala lá, tá bom? Qual é o erro que tá aparecendo para você? Tá dizendo que tá cheio? Me conta aí um pouquinho pra eu ter ideia, viu, Iris? Pode falar aqui se quiser ou pode mandar no direct também. Mas sim, então, de forma geral, os materiais de exercício, eles têm questões sobre todos os conteúdos e para todos os vestibulares. Então, o cara que ele tem um sistema de ensino nacional, ele quer um material que seja bom para o Enem, mas seja bom para a FUVEST, para a Unicamp, para não sei o que lá, não sei o que lá. E aí você vai ter tanta coisa lá que, tipo, no final tem 5 questões de Enem, pouquíssimas de Enem. Então, esse material, que eu acho que é o diferencial dele, dentre outros fatores, é o fato de que ele fica com um foco muito maior em questões do Enem. Tá bom? Erro de número 5, então, é a forma errada de fazer questões. Forma errada de fazer questões. Erro de número 6. Avaliação. Galera, existem 2 erros no quesito avaliação. O primeiro erro é o aluno que não se avalia. Como é que é não se avaliar? É tipo assim, você estuda, faz as questões e vai seguindo a vida. Próximo assunto. Chega na metade do ano e você fica, será que eu ainda lembro do assunto anterior? Aí tem aluno que quer revisar tudo de novo. Tem aluno que me diz assim, professor, é porque eu tô botando a matéria tal em dia. E aí vai assistindo aquela aula de novo, e lê de novo, e assiste de novo, e lê de novo. Aí faz resumo de novo. E não ajuda não.
Então, a avaliação é uma ferramenta muito importante para você ver se um conteúdo precisa ou não ser revisado. A avaliação é essa ferramenta. E quando eu falo de avaliação, eu recomendo fortemente que você faça simulados. Os simulados, galera, vai ser preparado pelo local onde você tem... A maioria dos cursinhos fazem isso, né? Ou dos cursos de matéria isolada. Por exemplo, eu faço ao longo do ano 6 simulados com os meus alunos. Cada simulado tem 15 questões autorais, ou seja, eu faço questões com base em questões do Enem. São questões totalmente novas, mas eu pego referência de questões do Enem. E eu vou fazer o simulado, obviamente, de acordo com o conteúdo que o aluno estudou. E aí, qual é o segundo erro dentro desse ponto de avaliação? Tem aluno, galerinha, que não faz os simulados e prefere fazer, sabe por quê? Prefere fazer provas antigas. Tipo, vou fazer o Enem 2020, 2019, 2018, etc e tal. Isso é muito bom se você for um aluno que está muito avançado. O que eu vou chamar aqui de aluno nível 3. Quando você chegar no nível 3, que é um momento que você tem um contato muito bom com todo o conteúdo, você já estudou todo o conteúdo de química uma vez ou 2 vezes, mas mesmo assim não foi aprovado, vai para o próximo ano, agora é focar em provas antigas. Mas só quando você chegar no nível 3. Normalmente nesse nível você já acerta pelo menos aí 70% das questões de química. Entendeu? Quando você chega nessa faixa aí, você já começa a perceber que você tem que focar mais aí em fazer questões antigas e tanto faz de qualquer assunto que seja. Só que se você for um aluno que tem uma bagagem ainda limitada, estiver no nível 1, entendeu, gente? Não adianta você tentar fazer prova antiga porque vai ter coisa lá que você não viu. Vai ter coisa lá, gente, que você ainda não estudou, isso vai te desestimular. Vai fazer você ter uma impressão de que seu estudo não está te ajudando em nada. Aí isso leva a procrastinação, leva a autossabotagem, etc e tal. Então precisa ter simulados periodicamente e também fazer simulados e não provas antigas, a não ser que você esteja nesse nível em que isso para você é mais importante. Beleza? Vamos para o nosso último erro? O último erro eu acho que eu já esgotei praticamente, que eu falei sobre ele anteriormente, meio que antecipei, né? Que é sobre a revisão. Tem aluno que não revisa e tem aluno que não sabe como revisar. Vocês perceberam que basicamente o erro ele pode ser não fazer ou fazer da forma errada. Então tem aluno que não revisa, tem aluno que chega na véspera do Enem estudando um assunto novo. Ou tem aluno que só revisa no mês do Enem. Tá errado. Tá bom? Tem que fazer as chamadas revisões espaçadas, tem que ter uma periodicidade. Professor, você não falou que isso de estudar a cada 7 dias, 30 dias, 60 dias não funciona? Mas eu quero dizer o seguinte, qual é que é a grande sacada da revisão? É saber que você não vai revisar todos os conteúdos. Me diz uma coisa, você fez 15 questões, lá tinham 3 de ácidos e bases, você acertou as 3. Para que você vai revisar ácidos e bases de novo daqui a 7 dias, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses? Não precisa. Você revisa com a frequência menor. Agora, e se você errou as 3 de ácidos e bases? Aí eu vou revisar hoje, semana que vem, daqui a 1 mês, tal. E conforme o simulado ele for mostrando uma evolução, isso vai me dando um norte se eu preciso continuar revisando aquele conteúdo ou se agora fixou. Se fixou, eu reviso menos frequentemente. E se eu errei algo que quase não cai no Enem? Aí eu reviso uma vez ou outra. Por que eu vou revisar hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a 1 mês, o conteúdo caiu uma vez em 20 anos? Não faz sentido, né? Então, muito aluno revisa da forma errada por causa disso. Beleza, galerinha? Galerinha, quero lembrar para vocês, tá bom? Que esse é só aquecimento para o nosso desafio. Caso você ainda não tenha inscrito no desafio, link na bio, é gratuito, tá bom? Vou fazer agora um history e eu quero que você comente lá no history exatamente qual foi a maior sacada que você teve aqui na live de hoje. E caso você tenha alguma pergunta, manda lá também, que é bom que eu responda sua pergunta e dá por cima, dá um engajamento que todo mundo gosta, né, gente? Quem não gosta de engajamentozinho, né?
No mais, eu agradeço de coração a você que está aqui presente, que compartilhou, que reagiu, que mandou sua dúvida, que ficou aqui até o final. Eu espero que essa live realmente tenha ajudado bastante você. E eu quero saber lá no history, tá? O que foi que você achou do nosso encontro de hoje. No mais, amanhã temos uma live às 12 horas. Vou deixar a lista também lá no history, tá bom? Para vocês resolverem. E a gente se vê amanhã às 12 horas e temos outra live também às 18, tá bom? Grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.